quebrando quiabo e comendo verde. Quebrando e comendo, porque não tinha nada. E quando tinha o quiabo para comer, dá para comer. Quando não tem, então já passei isso. Eu sei que alguns irmãos aqui devem ter passado também, né? Eu não vou trazer muito lá de trás, porque não dá tempo, mas eu também já tive uma enfermidade nas pernas, que eu ia amputar 2 pernas, tá? Amputar 2 pernas, eu não estava na igreja, e Deus, quando sempre usava alguém, Deus falava para mim que Ele colocaria um povo nas minhas mãos. Deus sempre usava alguém e falava para mim que ia me usar na terra. E a gente, como está no mundo, a gente não vai. Tem gente na igreja que não acredita, mas a gente está no mundo. A gente leva aquilo ali, ouve, mas a gente não leva a sério, né? E Deus me curou dessa enfermidade, né? Como eu falei, não vou dar detalhes por causa do horário, mas agora no mês de agosto de 2025, dia 12, dia 9 de agosto, alguns irmãos já sabem do assunto, eu infartei. Eu fui trabalhar infartado, peguei o carro, estava infartando. 5 dias eu estava infartando, trabalhando, dormindo sentado porque não podia deitar, a dor era muito grande. Aí os irmãos falaram assim: mas o pastor foi no médico? Hoje o médico falou que era gripe, o outro falou que era dor muscular. E a minha mulher dormia, acordava de madrugada e eu estava gemendo de dor aqui no peito. Só que era infarto, não era garganta seca, nem era dor muscular, né? E aí o que acontece? A Fernanda, ela trabalha na área da saúde, e ela falou: pai, pede troponina. Eu vim ver se não troponina depois de velho. Nunca soube disso aí. Alguém aqui sabe o que é troponina? Não. Aí. Alguém sabe? Levanta a mão. Só a irmã Flávia, você que sabe. Eu vou nem perguntar, mas a senhora não fala nada. A Flávia de nada. Quietinha. Nadinha não abre a boca não. Quietinha. Os irmãos que sabem o que é a troponina? Cheguei no Pedreira, hospital do Pedreira, a minha filha falou: pai, pede troponina. Eu fiz exame de, como é que chama? Eletrocardiograma. Deu nada, mano. Nada. Fiz 5 exames nesse problema. 5, tá? E eu morri de dor. Eu fazia só isso. E era garganta. Eu creio que Deus estava no negócio. Com certeza Deus não estaria aqui contando com os irmãos. A Bíblia diz que quando a gente recebe um milagre, a gente tem que contar. Quando a gente passa por alguma situação, tem que contar, porque muitos irmãos precisam ouvir. A gente está cansado de ouvir testemunho dos outros. Vai no YouTube, tem um monte de testemunho. Mas você precisa viver o seu testemunho. O meu testemunho. A minha cura, a minha libertação, a salvação do presente querido, eu tenho que viver isso na minha vida. Todos nós aqui que recebemos algo da parte de Deus, é bom contar, compartilhar com os irmãos, né? Porque eu sei que aqui nessa noite entrou muitos irmãos aqui, como é que diz, o pastor Ciro até falou desanimado, né? As irmãs até riram quando falou da cara fechada, a luta que a gente passa, a dificuldade que a gente passamos, né? Eu sempre digo e vou dizer: ser crente não é fácil, ser servo de Deus não é fácil, não é para todo mundo não, é muito chamado e poucos somos escolhidos. Então a gente sabe que isso aí vai acontecer, muitos são chamados, mas poucos vão permanecer, porque a gente acha que já está bom para a gente vai conseguir. Não, irmão, vai dificultar mais ainda. Sabe aquela peneira bem fininha de Jeová, que só passa mesmo? E aí, dia 9 de agosto e diante, eu comecei a ter esse problema, essa dificuldade. Dia 12, eu fui no hospital. Dia 13, eu fui internado. Irmão, imagina só,
O que é que vem na cabeça da gente? Eu mesmo, na minha cabeça havia um monte de coisa. Nada triste. Nada triste. A gente sabe que a gente precisa ter oração e depósito. Porque nessas horas, se não tiver oração e depósito, nós desistimos, nós se entregamos. Nós se entregamos terrivelmente. E minha filha, eu entrei numa sala do médico, a médica pediu troponina. É um exímio do coração que indica que o coração está sendo judiado. É isso. Uma coisa desse tipo. Alguma rompimento, alguma, sabe? E aí a médica chegou e falou para minha filha: olha, pega teu pai que ele está infartado. Ele está infartando. E eu, foi, está infartando, infarto. Eu estava morrendo, a dor era tão forte. Os irmãos, quem de irmão que corre, costuma correr. Academia, quando você está cansado, assim, não dá uma sequidão na garganta, então é como isso, uma sequidão, mas só quer uma coisa apertando o teu peito. E eu não tinha corrido nada, matou ali, então. Aí fiquei no hospital dia 13, o hospital, o convênio não liberava a minha internação, e eu sem medicamento nenhum, com a dor no peito ali a noite toda, nem dormir eu conseguia. E aí o que acontece? Quando foi no outro dia, ainda não consegui. Só tomei ali, não sei se foi Buscopan, você sabe que eu tomei isso mesmo, tá? Buscopan e Clexane. Quem está morrendo no coração vai fazer um efeito. Mas você sabe de uma coisa, igreja? A diferença é que Deus estava lá. A diferença de tudo que eu estou contando, irmão, é que Deus estava lá e Deus tinha plano na minha vida, como tem na nossa vida. Quem tem promessa não morre no tempo. Eu tenho promessa, você tem promessa. Talvez você entrou aqui desacreditado. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não tem nada impossível. Nada é impossível para Deus. Não sei como você entrou aqui, mas hoje é o dia. Hoje foi o dia que Deus terminou para você ouvir essa palavra. Escuta bem, não há nada impossível para Deus. E eu fiquei lá jogado ali naquele lugar, minha filha lutando para lá, lutando para cá, e queriam pagar o particular, era mais de 100 mil reais. E aí ainda chegamos a juntar 50 mil reais. Mas, irmão, Deus, Ele fala quando a gente dá para Ele excesso. A gente quer fazer tudo do jeito da gente e termina arrebentando tudo. Aí Deus às vezes traz pessoas de fora e fala. Porque Deus está falando com a gente fica tão extasiado que a gente não dá ouvido à voz de Deus. Eu estava lá na minha, lá, com a dor, mas eu estava tranquilo. Por que estou tranquilo? Porque eu sabia que Deus estava no controle. A minha tranquilidade, a minha dor, não tirou a minha confiança em Deus. E nessa noite seja assim com você. A tua dificuldade, não, de maneira nenhuma, não deixa de confiar em Deus. Você pode sair daqui nessa noite também com posse de vitória, com um milagre nas suas mãos, sem saber. Você pode sair com um grande milagre da parte de Deus nessa noite. E ali eu passei um dia também. Sabe que hora eu fui levado para a internação? Acho que era umas 10 horas, né? 11 horas. Para transferência? 8h30. Chegou no hospital 11 horas. 11 da noite, irmão. Passei o dia no hospital, sem tomar nada. Só gemendo. E aí, chegando no hospital, aí teve aquela correria. O acesso foi Deus preparou lá aquele lugar, com uma coisa, sabe? Mas, no fundo, na nossa mente fica algo lá de si. Será que eu vou voltar? A minha família estava toda lá. Minha esposa ficou lá, eu acho, uns 3 dias sem ir para casa. 3 ou mais, foi uma briga feia lá, meus parentes lá. Porque lá era meia hora só de visita.
se ela vir para casa e voltar, não tem ao todo 240 quilômetros. Longe demais de casa. E aí o que aconteceu? A primeira cirurgia, irmão, é sinestesia. Eu não sei se porque ele dá só ele fala assim, é só uma picadinha. Irmão, picadinha que você vê o céu aberto, os anjos voando. Só uma picadinha, viu? Tim! O céu abriu, os anjos voando, ficou morto. Mas morto não sente dor, né? Então eu estou vivo ainda. E eu só me gemendo lá. E foi pela nossa veia, como é que chama a irmã Flávia? Aquela veia grande e grossa que vem aqui. Da grossura de um dedo. E dentro dele ainda vai uma sonda da grossura de um dedo. É mole? Irmãos, olha eu vou falar. O Deus que fez a gente foi perfeito, hein? Negócio e um homem consegue resolver esse negócio não. E ele deu uma picadinha, a primeira cirurgia, o pessoal todo apreensivo lá fora, e eu, em momento nenhum, perdi a minha confiança em Deus. Sempre conversando com Deus no silêncio, não chorei hora nenhuma, porque eu acho que milagre não tinha mais. Você está numa UTI, você vê gente morrendo de um lado, gente morrendo do outro, e você no meio. Jesus só que eu mesmo pode me ajudar aqui, porque a família não podia fazer nada. Aí eu cheguei a fazer a primeira cirurgia. A segunda cirurgia foi pior do que a segunda, foi 7 estentes. Não sei o que é isso, mas 7. Ele colocou 7 aparelhos, 7 bolas, sei lá, inchava aqui, quando inchava doía, eu pensei que ia morrer. Ele colocava para tinha pronto, era de rachado, como se o peito tivesse explodido. E eu perguntava, doutor, o que é isso? Ele falou, a gente está abrindo, dilatando os vasos. E eu sentia queimando, agora eu ficava imaginando assim, mas imagina se esse negócio estourar lá dentro. Falava, Jesus, olha eu aqui, Jesus. Se eu tiver de ir, que eu vou contigo. Já tenho 3 filhas, uma esposa maravilhosa, não sou rico, Jesus, mas tenho como pobre, o Senhor me deu de tudo, e eu tenho. Então eu posso ir embora. E ele falava, não é tempo ainda. E ainda tinha 2 cirurgias para fazer. Minha esposa ia falar comigo lá, eu não estava nos olhos das meninas, perdi meu pai. Eu não dizia porque ela estava mais fraca que eu. Se eu falasse assim, eu vou embora, mano, acho que demais todo mundo. Então ela me dizia, perdi meu pai. Eu já dei dizer, a minha esposa ia perguntar assim, coitado do pai dele, vai embora. Não falava. Falava não? Eu sei que eu sentia isso. A Nandinha já veio, pai, como é que está? Você não acredita? Eu olhava na Nandinha e dizia, coitado, agora, vou ficar sem meu pai. Fabiana queria casar, estava para casar, e não vou casar agora. Meu pai veio agora, não vai me levar até o altar. Aí eu falava, quando eu sentia isso nela, eu falava para Deus, e aí Deus? Deus falava, você vai entrar. Mas sabe que o silêncio é melhor do que muitas palavras. Fiz a segunda cirurgia. Na terceira cirurgia, antes de acontecer, Satanás mandou um adepto dele lá. Antes dele ir, já foi avisado por Deus. Eu orei a Deus ali, eu estava temeroso na terceira cirurgia, eu estava muito irritado. Porque dói, irmão, é muita dor. Aí, de repente, Deus me dá me fala no meu coração que ia alguém lá para tentar negociar a minha vida, pessoal. Negociar a minha vida. Sabe o que é negociar a vida? Negociar a minha vida. Negociar a minha alma. Sabe o que ele falou? Chegou lá e falou, Seu José, eu vim aqui para conversar com o senhor, eu tenho uma notícia boa para o senhor. Boa? Isso é boa, vamos lá, vamos vir. O senhor vai para casa, isso era no sábado, o senhor vai para casa segunda-feira. O senhor vai se tratar 6 meses, sem fazer a última. E depois de 6 meses, a gente vai e faz sua cirurgia. Você procura a gente aqui e faz sua cirurgia. Eu digo, mas eu vou assim mesmo, sem fazer a última? Sem fazer a última. Você vai agora
E aí deu um monte de palavra bonita, coisa bonita, coisa que eu já estava avisado que ia entrar alguém lá para negociar a minha vida. Aí eu digo, e minha família, você já conversou? Aí eu vou lá fora conversar com ela, eu digo, traz aqui para a gente conversar junto. Ele falou, não, eu converso com ela, depois eu converso com o senhor. Olha, sabe como é que é terrível? Sabe que nós queremos começar a tratar um negócio lá fora e depois você está um negócio comigo. Aí a minha filha conversou e tal, e entraram todo mundo junto com a gente para conversar. Aí minha filha pensava que eu ia fazer a cirurgia hoje e ir para casa. Ela falou que sim, que concordava com a cirurgia. A Fernanda, né? Mas ele deu a opção de fazer a angioplastia ou fazer a ponte safena, que a mais indicada no seu caso seria a ponte safena e a mamar. E aí ele foi e falou que tinha conversado com vocês. Ele falou que a gente primeiro e depois falou com vocês. mentira, né? Satanás é mentiroso, né? Aí ele chegou para mim e falou, não, eu quero fazer tudo aqui, Senhor. Mas o Senhor, eu quero fazer tudo aqui, quero sair daqui fazendo as coisas. Se eu morri, mas eu quero fazer as 3. Mas eu não sabia que a terceira cirurgia era das piores. Era coisa feia mesmo. Aí vamos na terceira cirurgia. Ele chegou para mim e falou assim, o médico chegou para mim, não sei se é costume, irmãos que trabalham na área da saúde, é normal acontecer isso. O médico me chamou e falou assim, seu José, é o seguinte, tu sabe que essa cirurgia é de risco. Eu não sei porque ele falou isso, para me deixar mais forte ou mais medroso. Eu não sei qual foi a intenção que ele fez. Essa cirurgia, ele falou assim para mim, na minha casa, muito deitado aqui não saiu. É muito difícil cirurgia se você não ajudar. Como assim, doutor? Você não pode se entregar. Eu creio que foi Deus falando, assim, não se entrega não, mas luta. Essa cirurgia aqui é muito difícil sair com um resultado positivo. Eu fiquei pensando, eu tive uma dor terrível, que ele fura você e era do lado esquerdo. Essa cirurgia era pior porque era do lado esquerdo. Ele falou que é mais perigosa a do lado esquerdo. Aí eu falei para minha esposa, um dia antes que ela foi lá, eu falei, filha, se for da vontade de Deus, ele vai pedir a opinião minha. Ela falou, não fala nada não, os médicos entendem, mas sabe tudo, não fala nada. Não foi isso não? Fala nada, mas se for da Deus, ele vai pedir a opinião minha. Eu estou lá conversando com os outros médicos lá, sei o que, risco e tal. Aí ele falou assim, vamos fazer pela esquerda. Aí preparando pela esquerda e eu, o coração assim desejoso de falar alguma coisa. Aí ele, e aí senhor, tudo bem, senhor? Está bem. Até bem quando eu saí daqui dessa vez aqui. Mas está bem. Aí ele falou assim, você tem alguma para falar? Eu digo, doutor, eu posso dar uma sugestão? Se fizer do mesmo lado, vai acontecer tudo, vai cauterizar tudo? Não, é que você não está aguentando mais. Está muito inchado e você não aguenta mais. É só por isso. Manda ver no mesmo lugar. 3 no mesmo lugar. 3 furadas no mesmo lugar. Falei, põe no mesmo lugar, doutor. Mas seu Zé está inchado, está feio o negócio aqui. Manda ver, doutor. Arrebenta aí. Bota para quebrar, doutor. Falei desse jeito. Bota para quebrar, doutor. Vai ver. Por quê? Por que eu falei isso? Porque eu sabia, eu comecei a entender que não estava no controle. Se ele me deu acesso a dar opinião e ele seguiu a opinião, por que eu estava no controle? Vai doer, irmão, dói. Deus no controle, não deixa de doer. Deus no controle, não deixa de ter dificuldade. A notícia de Deus não diz que você perdeu a guerra, não. É verdade, o crente está sentindo dor, o crente não quer passar por dificuldade, o crente não quer passar por luta. Irmão, Deus está na luta. Deus está na prova. E no tempo certo, é garantida a vitória. No tempo certo, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, no tempo de Deus a vitória é garantida. Aí ele falou assim, só uma picadinha, pronto. Aí doeu a cabeça, não sabia onde é que tinha dor mais. Eu achei que não sabia nem se tinha perna. Sabe, não sabia que tinha nada, porque não dá anestesia, ele passa um negócio assim em cima, não é dizer não. E a agulha é grossa. Se você olhar, você corre. Sai da mesa, sai correndo. Eu não olhei para nada, fiquei só assim. Aí ele furou lá. E essa última doeu mais, porque foi tudo para o mesmo lugar. As 3 para o mesmo lugar. Então já estava tudo arrebentado. Quando chegou no coração, eu senti dentro de mim uma queimadura, queimando como se estivesse pegando uma vasquinha fervendo. Falei, doutor,
essa dor vai aumentar. Assim, que dor? Está queimando meu coração. Está queimando muito. Vai aumentar. Isso é apenas o começo. Eu não sei se ele está me preparando para a guerra ou ele está me colocando medo. Eu acho que ele está preparando para a guerra. Eu tinha que estar preparado para o que vinha. Preparado para o que estava vindo para mim. Eu estava preparado. Sabe, é ruim quando a gente é surpreendido com alguma coisa. Você está esperando uma coisa, é outra. É ruim. Então, eu falei assim, doutor, é o seguinte, o senhor já colocou o cateter já? Doutor, me fale tudo o que eu preciso saber. Como assim? Pergunte. Como é que vai ser agora? Agora, o teu santo, falou assim, teu santo, eu e tu. Doutor, o teu santo, só tem um, que é Deus, o santo dos santos. Só ele, doutor. Você é crente que eu sou pastor? Então você por que as coisas estão andando? Ele falou assim, agora eu sei porque as coisas estão andando. Porque nesse momento, seu José, dessa cirurgia, já tinha acontecido besteira. Eu digo, doutor, eu sirvo a Deus há muito tempo. E esse momento aqui, ele não me desamparou, ele está comigo. Está doendo, doutor, mas ele está comigo. Só que ele falou assim, eu vou te falar tudo, seu José. Olha, esse 2, 4 e os 3 últimos, ele falou assim, esses tempos que eu vou te colocar agora, tu vai sentir uma dor que nunca sentiu. Te prepara. E até o dia que eu vou dizer assim, mas nem o dia dava jeito, doía a boca, cabeça, cabelo, não sabia onde estava tudo mais. Todo o corpo estava doendo. Aí veio aquele barulho. Pronto. Aí, irmão, só Jesus na terra. Eu fiquei sem força para mexer nada mais. Não dá, ali dá para mexer a perna dentro do pé, nem no dia para mexer nenhum, assim, não podia mexer, tanta dor que dava. Doido. Olha, Zé, essa aqui é a primeira, tá? Falta 2. E eu botando para gravar logo essas 2. Doutor, enche logo isso aí. Não é assim não, Zé. É tudo certinho. Ele deu cada uma delas 7 bombadas. Eu até contei, detalhe. Eu estava tão detalhado, estava com os ouvidos ali bem atento para ver o que fazia. E quando ele deu aquela bombada última, eu quase desmaio. Ele falou assim, liga o distribuidor, sei lá, esse negócio de choque lá. Ele não vai resistir. E eu fiquei lá, eu estava vendo só já. Muito triste. E eu passei dor, já passei dificuldade na vida, a dor que eu senti em agosto, nunca se me vida. Primeira vez, e eu nunca mais esqueço dessa dor. Aí ele colocou uma, e aí, José, como é que de 1 a 10 tá? Como é que tá a dor? Tá 11, doutor. 11? É. Aí ele deu aquela injeção lá para morfina. Ele estou na veia, nem mexeu comigo. Eu fiquei atento assim, que disse que a morfina ela tira dor, né? Eu acho que a dor era tanto que não dava para sentir nada, não dá alívio nenhum. A dor, rasgando. Aí vamos para a segunda. Está comigo, seu Zé? Sempre falando comigo. Ele está falando comigo, conversando comigo. Está comigo ainda? Seu Zé, por favor. E eu não falava nada, não. Fazia só isso, não tinha mais palavra para falar. Não tinha voz nenhuma para falar mais. Aí botou a segunda, começou lá a bater. Nossa, irmão. A cirurgia normal minha ficou a primeira, a segunda, 1h30, 2 horas de cirurgia. Essa foi 5 horas. Essa última. Por que 5 horas? Porque ele dava um tempo, pastor Cida, para mim, recuou. Mas do lado não saía. Eu disse para ele, então, continua, porque não tem alívio nenhum de novo, a dor continua. Porque quando ele dá uma paradinha, estava queimando tudo. Eu sentia como se quisesse explodir para fora, sabe? Aí, na segunda, foi aquela correria que você viu lá no hospital. E eu parei na hora. Na segunda, na terceira, na quarta, na sexta. Eu parei na hora. Aí eu correria no hospital. Eu não sabia onde estava mais. A dor estava tendo, eu sabia que estava viva. Mas eu estava tomando. Viva eu estava, mas sabia se eu estava, onde eu estava mais. Eu perdi a noção de tudo. Fiquei só gemendo só. Só isso, mais nada. Não tinha palavras. Mas continua a dizer, Deus estava comigo. Isso eu não esqueci. Deus continuava comigo. Louvado seja Deus. Deus não desampara os seus. Tá? Amigos
amigos, eles só querem você quando você tem alguma coisa para oferecer. Deus é aquele amigo das horas incertas. É aquele amigo que chega na hora que você mais precisa. Deus é aquele amigo. Foi o que Jesus falou: Pai, eu não peço que tire ele do mundo, mas peço que seja com ele. A oração de Jesus foi essa. Como é que eu posso contar bênção se eu não passei? Eu posso contar vitória se eu não passei por luta? Hoje eu sei. Servir a Deus é renúncia. Eu lembrei de tanta coisa quando eu estava naquela cama lá. Você não tem ideia como Deus me fecha na minha mente. Preciso ser mais crente. Preciso buscar mais a Deus. Preciso adorar mais a Deus. Preciso reverenciar mais a Deus. O que eu fazia de errado, não fazer mais. Ali vem tudo. Graças a Deus que eu não emoleci na hora lá. A última que ele foi fazer isso aí, ele colocou lá dentro, deu uma bombada. Eu falei para ele parar, porque se ele deu a primeira bombada, eu ia morrer na segunda. A minha filha, a Fabrícia, ela não está aqui hoje. Ela foi fazer o parto, falei. E eu falei para ela antes de ir, falei: filha, luta para a tua vida. Luta, volta para nós. Dá para eu voltar. Na hora que o médico colocou a última assistência para mim, ele deu um bombado, eu mandei parar, deu tempo. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, eu tenho uma família abençoada. Falei assim desse jeito, não nada. Deus, eu não tenho nenhum problema de ir agora. Pensamento, não tenho problema de ir agora. Estou preparado, Senhor. Aí de repente eu escuto uma voz dizendo para mim: Pai, luta pela tua vida, volta para nós. Volta para nós. Aí eu falei bem alto na sala de cirurgia: tá bom, Fabrício, eu vou voltar. Aí o médico: quem é Fabrício? Eu digo: minha filha, doutor, pode continuar. Se você não tiver um desejo de viver, você vai embora. Não. Se eu não tivesse família nenhuma lá, eu ia esperar o quê? Ia lutar para quê? Uma coisa é você estar nas últimas e Deus falar para você: vai voltar, volta lá. Você olha que a dor não para, mas como eu vou voltar? Mas assim, você vai ter 40 minutos aí na mesa aí, que você não pode sair daqui assim. E esmagando tudo aqui, doendo demais. Eu fiquei, não desmaiei, porque se eu desmaiasse, pastor, ele falou que eu não conseguiria voltar no shopping lá. Não desmaia. E o robôzinho fica assim, o robôzinho fica te vendo tudo aqui. Eu pensei que estava em Marte, no outro país, em outro lugar, porque tinha a maquininha aqui, ó. Só via só o e eu lá caí. E a mulher falou que passou um monte de. As enfermeiras passou correndo, achou que eu tinha corrido. Eu falei: Jesus estava lá comigo. Glória a Deus. Jesus está comigo, Jesus está com você. Com certeza você que entrou aqui nessa noite, que acha que não vai ter jeito, Jesus diz: eu vou dar jeito. Eu vou dar jeito. Tá bom, irmãos? Hoje a igreja está um pouco vazia, né? Mas era esses que eram para estar aqui hoje. Era esses aqui que estão aqui, que eram para estar aqui hoje. Então Jesus diz para você: sabe essa palavra nessa noite? Eu vou dar jeito. Eu sou a tua solução. Não importa o problema, não, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. A gente tem que entender e acreditar nessa palavra. Porque se você está seguindo a Deus e não acredita nessa palavra, tem alguma coisa errada. Realmente a gente chega um momento que a gente quer desistir. A dor é tanta que a gente quer desistir. Mas Deus nessa noite diz: não desista. Não desista, porque eu ainda estou no controle. Eu ainda estou
no controle da tua vida, ou da vida do teu. Tu vem pedindo muito a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui pedindo por pessoas lá fora, parentes. Então escute hoje, tá? Deus, Ele está vendo o teu sacrifício, e pelo teu sacrifício, Deus vai levantar alguém da tua casa. Pelo teu sacrifício, tá? Porque estar aqui hoje não é, meu amigo, não é fácil não. Não é fácil não. Tem irmãos aqui, a irmã Benedita mesmo, mora lá em Piatema, onde eu moro. Tem irmão que mora mais longe aqui? 12 quilômetros? 13 quilômetros? Para Deus não importa, né? Você vem buscar o quê? Algo de Deus. Então leve, em nome de Jesus. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito nessa noite conforme a tua fé.